Pessoal, durante a pandemia, nós tivemos aí uma preocupação. Aumentaram os casos de um tipo de queda de cabelo e até mesmo dos fios da sobrancelha e dos cílios. É a alopécia frontal fibrosante. E para falar sobre isso, sobre esses casos, e principalmente sintomas e tratamento, eu estou recebendo aqui a dermatologista Cíntia Cunha, né, conosco. Cíntia, obrigada mais uma vez por ter vindo. Muito bom estar aqui, viu, Mônica? Eu te agradeço. Foi uma preocupação de vocês aí ao longo desses 2 anos, né? O que é essa alopécia? A gente percebe que as alopécias, elas têm aumentado. No período do Covid, de fato, as alopécias, a quantidade de diagnósticos aumentou muito. Por quê? Pelo menos 22% das pessoas que passam pelo Covid podem apresentar uma queda importante dos fios. A gente percebe que nas estatísticas que as pessoas chegam a perder até metade dos fios, quase 50% dos fios de cabelo. E o Covid, ele veio como uma doença que tem febre, às vezes a pessoa fica sem se alimentar bem, tem o estresse emocional que a pessoa sente com medo do que pode acontecer, tudo isso pode contribuir. E aí acontece uma queda de cabelo que no caso do Covid a gente chama de eflúvio telógeno agudo. É uma doença que é comum, não só no Covid, por exemplo, a gente vê pacientes que têm dengue, tem uma queda que acontece, às vezes pacientes que passam por processos febris, pneumonia, internações. Só que no Covid, como foi uma pandemia, muitas pessoas sentiram isso. E é uma queda que começa daí algumas semanas depois da doença. Então não é no momento do Covid, mas algumas semanas depois o cabelo começa a cair, podem ficar com falhas importantes e por isso é importante o diagnóstico para tentar conter essa queda o quanto antes. E o que eu devo perceber de diferente assim para procurar o tratamento? Você vai começar a ver queda de cabelo solto pela casa, no travesseiro, você vai pentear o cabelo, começa a sair muitos fios na escova. Então você vai começar a perceber que no manuseio, você vai fazer um rabo, começa a sair muito mais fios. Tem paciente que chega a levar um bolo de cabelo para o consultório para mostrar, olha, isso aqui caiu em 1 dia ou em 2 dias. Então, percebeu que tem mais fios pelo chão, pela casa, recolhe ou dá uma avaliada. Percebeu que está saindo muito, procura logo um atendimento. E começa por aqui? Então, é isso que Ou é geral? É geral. Então, assim, quando é uma queda do Covid, você vai ver que o cabelo começa a ralear de uma maneira global, né? Entendi. Então, essa é uma queda que, assim, a gente tem visto muito e a gente procura, qual que é o objetivo da dermatologia nesse momento? É conter essa queda o quanto antes, para que o estrago não seja grande e ainda fazer recuperar isso com um cabelo mais forte, mais saudável. E o que a gente percebe? É uma pandemia que às vezes o paciente pega mais de uma vez. Então tem pessoas que tiveram no ano passado, tiveram novamente e aí a gente precisa realmente segurar. E olha que curioso, tem pessoas que tiveram Covid, não tiveram febre, não tiveram nenhum sintoma, apenas positivaram e ainda assim tem a queda, que a gente chama de eflúvio telógeno, é uma queda aguda. Então, é um ponto de atenção, porque nós estamos ainda passando pelos períodos de contágio e a gente precisa segurar isso, porque estudos mostram que quando você começa a perceber a queda, quando você olha no espelho e fala, nossa, meu cabelo tá ralo, provavelmente você já perdeu bastante. E aí, nesse caso, como agir? Que tipo de tratamento que a gente tem? Quando a gente está diante de um caso desse, a gente vai entrar com medicações que cortam o ciclo da queda ou que ajudam a diminuir esse impacto. Então, existem algumas vitaminas que a gente usa. Existem medicações que a gente aplica no couro cabeludo, com lasers, que vão estimular o crescimento e surgimento dos fios de maneira mais rápida, para que esse volume que você tem residual, ele também melhore a qualidade, o espessamento da fibra, para você ficar confortável. Então, o objetivo do tratamento é conter a queda através de medicamentos, e acelerar a recuperação, fazer com que os fios voltem mais rapidamente. E os fios remanescentes, os que ficam ali, que eles venham mais saudáveis, porque também, às vezes, leva um tempo, às vezes 3, 4 meses para dar uma recuperada, né? E aí você falou dessa questão das falhas, tem gente que apresenta falhas muito, assim, preocupantes, uma parte aqui, né, do couro cabeludo que vai aparecendo mais? Olha, é muito comum, às vezes, aqui na frente, ficar mais ralo essas entradas, né? Às vezes, as pessoas até confundem com calvície, porque é muito comum essa falha na parte central, mas é uma falha discreta. É importante a gente não confundir com uma outra doença, que é uma doença nova e que a gente considera, assim, de um crescimento muito grande, que é a alopécia frontal fibrosante que você citou.
que acontece? As doenças, elas existem há décadas. A primeira receita para tratamento de calvície, já com ervas, foi de 4.000 anos atrás. Mas existe uma doença nova, que se chama alopecia frontal fibrosante, que ela vem agora dos anos de 1950, 60, por ali. É uma doença de diagnóstico novo. E o que a gente tem percebido? As pessoas, elas começam a ficar com a testa mais ampla. É como se o cabelo fosse sumindo e o implante do cabelo fosse ficando lá para trás. Então, a testa vai se ampliando. E é uma doença que a gente fala que é uma epidemia, assim, a gente está percebendo um aumento de casos muito grande nos últimos anos, da década de 90, né? E mais em mulheres brancas e principalmente depois da menopausa. Olha. Né? Mas olha que curioso, já tem começado a aparecer em pessoas mais jovens e também em homens. E o que a gente vai prestar atenção? A pele ali começa a ficar lisa, às vezes pode cair um pouquinho de sobrancelha também, né? Já existem casos descritos de quedas e feridas atrás da orelha. Entendi. Né? E a preocupação é uma doença cicatricial, ou seja, o nosso corpo produz anticorpos que atacam os folículos ali e destroem. E aí fica uma cicatriz e o fio não volta a nascer. Então ela fica meio que definitiva. Então, quanto antes a gente perceber, tô tendo uma queda de cabelo, tô sentindo que meu couro cabeludo da testa, e como é que a gente percebe? Diferença de cor. Você fala, gente, mas espera, porque a gente vai bronzeando ao longo da vida. Então começa, de repente, ficar uma linha de cabelo mais clara. Parece que você começa a ver a testa, na verdade, a testa mais clara. E aí você começa a desconfiar. Tem que procurar, né? Deixa eu trazer algumas perguntas aqui para você. Minha filha e minha cunhada tiveram uma queda de mais de 60% durante e depois da Covid. Aí o dessa pessoa, parou e agora voltou a cair na parte da franja. O que fazer? Olha só, essa pergunta é interessante porque a gente percebe que na procura dos pacientes por tratar a pandemia, né, as quedas de cabelo pós-Covid, a gente acaba descobrindo que a pessoa tem mais de uma causa para a queda de cabelo, que é muito comum. Então, às vezes tem um eflúvio por conta do Covid, mas tem também uma doença genética, uma alopecia genética, ou às vezes tem uma falta de vitaminas, de ferro, zinco, minerais, que interfere. Então, é preciso avaliar se isso tem a ver com Covid ou não e buscar respostas. O diagnóstico é importante investigar. Ah, estou tendo queda de cabelo, eu tive Covid, então é isso? Pode ser, não só isso. Né? A gente precisa ver, geralmente pode ter outros diagnósticos aí também. Muita gente chega tarde por não ter esse autoconhecimento, que eu estou aqui pensando, isso é um autoconhecimento, ou seja, você olhar e perceber que tem alguma coisa diferente de você, né, Cíntia? Olha, muita gente chega tarde, o que é uma dó, porque a gente pensa, poxa, eu podia estar muito melhor. O diagnóstico precoce em tudo faz diferença. Começou a sentir, e eu falo que o nosso cabelo, ele reflete a nossa saúde. Começou a sentir queda, pode ser que alguma coisa está alterada, a tireoide, pode ser que você está com algum distúrbio hormonal, pode ser que você está com alguma hipovitaminose, você pode ter tido uma doença. Então, é um sinal de alerta. Queda de cabelo é um sinal de que você não está ou não esteve em boa saúde. Por isso a importância de trazer a Cíntia aqui hoje para esclarecer mais para a gente sobre essa questão desses tipos de queda de cabelo, essa situação que a gente vive ainda em relação aos casos de Covid e procurar ajuda o quanto antes para não entrar em desespero, né? Cíntia, é sempre um prazer te receber aqui. Adorei estar aqui, gente. Viu? Muito Gostou obrigada. do café? Delícia. Delícia, né? O papo é ótimo. Essa é a Cíntia Cunha, dermatologista com a gente.